Queridas companheiras e queridos companheiros do estado do Rio Grande do Sul e da cidade de Rio Grande. Eu confesso a vocês que cada vez que participo de uma solenidade entregando uma casa, a minha vida passa pela minha cabeça com muita rapidez. Porque eu tenho noção, porque já vivi o que é morar num lugar que não tem banheiro, morar num lugar que não tem chuveiro, morar num lugar em que não tem água encanada para você lavar qualquer coisa numa pia ou num tanque. E também vivi até os 9 anos de idade usando como banheiro o mato. Então eu tenho noção, a exata noção do que significa uma casa própria para as pessoas mais humildes desse país. Aquelas pessoas que nascem sem saber se vão ter uma casa própria. Aquelas pessoas que todo ano têm que trocar de casa porque o aluguel vence, o dono da casa quer a casa, e as crianças não conseguem sequer fazer amigos na vila que mora, porque estão trocando de casa e muitas vezes trocando até de escola. Então a construção de casa, como nós resolvemos fazer do Minha Casa Minha Vida, é mais do que entregar uma casa, como disse a nossa prefeita Darlene. É a gente deixar ao povo brasileiro um legado de respeito, um legado de dignidade, que está escrito na nossa Constituição, mas que quase ninguém tem a coragem de ler a Constituição para dizer aquilo que o povo tem direito nela. Só se usa a Constituição para dizer aquilo que o povo não tem direito. E eu quero começar parabenizando as entidades que fizeram essa casa. Porque não é apenas uma casa feita pelas entidades. Quando nós começamos a discutir a construção de casa pelas entidades, havia muita gente que dizia para nós que nós não deveríamos arriscar construir casa com as entidades, porque elas não teriam competência para administrar as casas. O que eu posso constatar hoje, companheiro Olívio Dutra, você que foi meu primeiro ministro da cidade, é que as entidades não só aprenderam a fazer conjuntos habitacionais, como eles conseguem fazer maior e melhor do que as outras casas que a gente contrata de empresas. Houve um tempo que se dizia que a gente não podia construir prédios com elevador, porque as pessoas não tinham como fazer prédio com elevador, não sabiam nem como financiar isso. Hoje, as entidades já fazem prédio com elevador e faz ligação entre os próprios prédios para que as pessoas possam transitar de um prédio para outro. Numa demonstração que, quando tem decisão política, nada é impossível de fazer nesse país. Basta que quem governa a cidade, o Estado ou a nação tenha o compromisso de olhar para aquelas pessoas que não podem visitar um gabinete, para aquelas pessoas que não podem ir na prefeitura, para aquelas pessoas que não podem ir no governo do Estado e muito menos em Brasília fazer pressão. Quando a gente governa, a gente cuida. E quando a gente cuida, a gente escolhe quem são as pessoas que precisam de cuidado. Os ricos precisam ser tratados com respeito. Mas as políticas públicas têm que ser voltadas para o povo trabalhador deste país, para a classe média e para as pessoas abandonadas. É para isso que serve o Estado brasileiro. É para isso que serve o mandato na prefeitura e é para isso que serve o mandato no governo do Estado. Tem muita gente que fala muito, mas quando você vai olhar o resultado do trabalho, você percebe que foram muitas palavras e nenhuma pá de cimento, nenhum livro e nada aconteceu para o povo. E esse conjunto aqui é uma lição.
É uma lição, gente. Não pense que as coisas vêm de graça, não. Qual é a lição? Eu fui ao Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, quando nós começamos a Minha Casa Minha Vida, ainda em 2010, visitar e inaugurar um conjunto habitacional. Eu descobri que não tinha uma varandinha. Uma varandinha. Eu não queria duas, não queria uma varanda de 30 metros quadrados, não queria nada, eu queria uma varandinha. Eu peço desculpa para vocês, eu apelidei da varanda do Pum. Parece um palavrão, mas o Pum todo mundo sabe o que é. Pum todo mundo sabe o que é. E eu achava uma falta de respeito. Uma sala com 3 metros quadrados, está toda a família reunida. Alguém poderia não estar bem e precisaria sair um pouquinho para fora e não ficar obrigando os outros a cheirar os gases que nós não pedimos para a pessoa soltar. Então eu criei a varanda do Pum. E quando eu chego aqui, vocês fizeram uma revelação. Ali da varandinha do Pum, vocês fizeram uma churrasqueira. Esta que é uma coisa extraordinária. Mas, importante ainda, nos novos conjuntos habitacionais, todos terão que ter biblioteca. Todos. Que é um jeito da gente fazer com que os nossos filhos larguem um pouco o celular, larguem um pouco os games e se dediquem um pouco à literatura, a ter acesso a outra cultura, a conhecer um pouco mais da verdade desse país. Mais ainda, eu fui ao Maranhão com meu ministro Jader inaugurar um conjunto habitacional. 3.000 casas, a quilômetros e quilômetros do centro da cidade, com uma dificuldade de transporte, e que não tinha delegacia, e que não tinha nenhum aparato de segurança do poder público para criar aquelas crianças. E eu disse lá no ato, eu vou voltar agora em março lá, porque é preciso ter construído campo de futebol, é preciso ter construído creche, é preciso ter construído escola, áreas de lazer, porque senão você estará inaugurando uma grande favela e não um conjunto habitacional com respeito. E esse conjunto que eu estou inaugurando agora, graças a vocês, a presidenta Dilma, nós estamos inaugurando um conjunto que tem uma UPA a 300 metros daqui. Tem um CRAS a 5 quilômetros daqui. Tem um restaurante popular a 1,5 quilômetros daqui. Tem uma estação rodoviária a 300 metros daqui. E tem centros educacionais e uma creche. E mais uma universidade a 5 quilômetros. Ou seja, aqui, nesse conjunto habitacional, vocês não foram jogados para longe do centro da cidade. Vocês ocuparam o próprio centro da cidade. Por isso, meus parabéns à prefeita, meus parabéns à Dilma Rousseff, que está na China nessa hora, sabe? Parabéns à Caixa Econômica, parabéns ao ministro da cidade, mas, sobretudo, parabéns às comunidades, às entidades que trabalharam de forma muito importante para isso. Eu não sei se vocês perceberam, eu não li a minha nominata, não li a nominata para falar o nome de todo mundo que está aqui. Vocês perceberam que nós não colocamos muita gente para falar, porque todo ato que eu participo, fala 10, 12, 13 pessoas, e hoje, só para vocês terem ideia, eu suspendi o meu almoço, porque eu tenho mais 2 eventos, e se eu tiver que parar para almoçar, eu não vou cumprir os 3 eventos. Então, o que eu decidi? Em cada ato ia falar apenas o prefeito, falar o ministro da cidade, falar alguém representando o movimento e eu, curtinho, para que a gente possa ter tempo de cumprir a agenda, porque senão a gente não cumpre a agenda. Eu vou sair daqui agora, e nós vamos no Porto. No Porto, meu ministro dos Portos, Olívio, vai anunciar
investimentos de 24 bilhões de reais no Porto de Rio Grande. Nós vamos fazer a concessão de um terreno para um terminal de uma empresa exportadora, que esse terreno era da União, e nós vamos hoje fazer a concessão com o empresário, que vai ser comunicado pelo Rui Costa, e vamos fazer com que o Porto do Rio Grande volte a ser um porto, sabe, que tenha importância para o mercado interno, para o mercado interno, para a geração de emprego, para a distribuição de renda e para a grandeza da cidade de Rio Grande, aqui nesse nosso querido Rio Grande do Sul. Depois nós vamos sair do porto e vamos para o estaleiro. No estaleiro, nós vamos anunciar a retomada da construção de navios pela Petrobras para gerar empregos, para gerar renda. Porque foi com muita tristeza que eu vi que quando eu deixei a presidente e fizeram o impeachment da Dilma, esse porto mandou para a rua mais de 4 mil trabalhadores nesse estaleiro. E a primeira vez que eu vim aqui para construir uma plataforma, me parece que a plataforma 53, uma grande plataforma que eu vim aqui. E de repente eles acabaram com isso. E o porto, que gerava muito emprego, passou a ficar praticamente só vazio, no silêncio da penumbra de governos irresponsáveis que não levaram em conta a necessidade da soberania nacional. E o transporte marítimo e a construção de estaleiro é uma forma da gente exercer soberania. Mas aqui também vai ter uma coisa importante: quadra poliesportiva, academia ao ar livre, salão de festas, quiosque com churrasqueiras, playground e centros comunitários. Ou seja, na verdade, nós não estamos apenas construindo um conjunto habitacional, nós estamos construindo um novo modelo de cidade aqui na cidade de Rio Grande, para o povo de Rio Grande. Por isso, companheiros e companheiras, eu vou terminar minha fala dizendo para vocês que é com muita alegria que a gente consegue atingir a marca de 2.200.000 contratos em apenas 3 anos de governo. E agora nós temos a obrigação de contratar mais 800.000 até dezembro de 2026, para que a gente consiga bater um novo recorde. E quero dizer para vocês que nós encontramos esse país semi-destroçado. Eu não preciso dizer, porque os prefeitos sabem como é que estava o país. Os estudantes universitários sabem como é que estava a nossa universidade. Aquele que vive de pesquisa e tecnologia sabe como é que estava o Ministério de Ciência e Tecnologia. Vocês sabem que não tinha mais Ministério da Mulher, Ministério do Direito Humano, Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, Ministério do Trabalho. Eles tinham acabado com tudo, achando que isso ia ser bom para o país. E eles quase destruíram esse país. Nós levamos 2 anos, tentando reformar esse país e recuperar esse país. Só para vocês terem ideia, eu encontrei o IBAMA em 2023 com 700 funcionários a menos do que 2010. Ou seja, vocês imaginam o descaso e o desmando que estava esse país. Nós encontramos 187.000 obras paralisadas, quase 3.000 creches, várias escolas municipais, e parece que 87.000 casas do Minha Casa Minha Vida, que tinha começado no governo da Dilma e que estava simplesmente paralisada. Eles inventaram construir casa verde e amarela, eles inventaram construir carteira de trabalho verde e amarela, eles imaginaram fazer tudo verde e amarelo, e a única coisa amarela é a cara deles de vergonha por não ter sabido governar este país. Pois bem, queria dizer aos nossos deputados e deputadas, aos nossos prefeitos e aos nossos companheiros, depois de 2 anos de reconstrução, a gente começou a preparar a terra e a plantar. Passamos o ano inteiro de 2025 recuperando esse país,
plantando as coisas, cuidando da terra, colocando fertilizante, e agora nós vamos começar a colheita. E aí é que eu quero o apoio de vocês. Primeiro, nós precisamos transformar o ano de 2026 no ano da comparação. O ano da comparação. Vamos pegar a data que foi feito o impeachment da Dilma em 2016. Vamos pegar o governo Temer e o governo Bolsonaro. E vamos fazer uma comparação. O que nós fizemos em 3 anos com o que eles fizeram em 7 anos. E vamos fazer uma comparação na educação. Vamos fazer uma comparação na saúde. Vamos fazer uma comparação, sabe, nas rodovias. Vamos fazer uma comparação nas casas. Vamos fazer uma comparação na concessão de título para as pessoas. Vamos fazer uma comparação nas terras indígenas. Vamos fazer uma comparação nas terras quilombolas. Vamos fazer uma comparação no ProUni. Nós vamos comparar cada coisa que nós fizemos em 3 anos comparado com deles. Por que nós precisamos fazer isso? Porque é preciso acabar com a era da mentira nesse país. É preciso acabar com a era da mentira nesse país. Não é possível esse país estar subordinado à leviandade da mentira, de pessoas que não têm respeito a crianças, de pessoas que não têm respeito a mulheres, de pessoas que não têm respeito às pessoas idosas e acham que pode ficar mentindo 24 horas por dia na internet, passando mentira para as pessoas. E todos vocês aprenderam, desde pequeno, que é mais fácil acreditar numa mentira do que na verdade. Porque a verdade você tem que explicar, a mentira você só tem que falar. E tem muita mentira. Esses dias eu fui prova disso. Eu fiz um encontro na Casa da Moeda e fiz um discurso. Eles agora estão olhando o que eu estou falando. Pode ter certeza que eles estão olhando o que eu estou falando. Eles querem pegar uma palavra ou 2 palavras minhas, de vocês que falaram aqui, da nossa prefeita, do nosso ministro, uma palavra, para que eles possam distorcer e mandar para o mundo na internet. E nós não temos que aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que começar a divulgar a verdade, para que a gente possa convencer aquelas pessoas que passam o dia inteiro com o dedo no celular, porque agora tem a turma do dedo no celular o dia inteiro. Pessoas bem intencionadas, pessoas que querem saber de notícia, mas às vezes ela não sabe distinguir o que é a verdade da mentira. Não sabe distinguir. E nós é que temos que ensinar. Nós é que temos que falar. Quando a gente vê uma mentira, a gente não pode deixar ela passar desapercebida. É preciso a gente saber que tem outras pessoas acompanhando e que se a gente não falar nada, as pessoas vão acreditar naquilo. E é por isso que eu quero fazer essa comparação. Depois de fazer a comparação, o povo vai decidir o que ele quer desse país. Mas eu não vou, enquanto eu for vivo, permitir que o povo brasileiro esteja subordinado à leviandade, à mentira, à grosseria e à falta de respeito às pessoas desse país. A responsabilidade não é do governo. A responsabilidade é nossa. É do pai, é da mãe, é do tio, é do avô, é do irmão, é do companheiro, é de todos nós. Veja que engraçado, Olívio Dutra. Veja que engraçado. Eu sou católico. E também os evangélicos. A gente durante muito tempo foi contra jogos de azar. Eu lembro que o jogo do bicho até hoje é um crime. Até hoje é um crime. Mas todo mundo joga no bicho. Todo mundo faz a sua fezinha na borboleta, no jacaré, não sei no que, eu não sei todos os bichos. Mas todo mundo sabe. A pessoa vai comprar um pãozinho, leva um papelzinho, ó, eu quero jogar na borboleta, eu quero jogar não sei aonde e tal. Então,
Tem gente jogando até em bicho que não tem, mas joga. E a gente sempre foi contra o cassino. A gente sempre foi contra o cassino sob o argumento de que o cassino é jogo de azar. O que aconteceu no governo passado? Eles levaram o cassino para dentro da nossa casa, para os filhos da gente utilizar nos nossos telefones e fazer jogatina o dia inteiro, que a gente não vê outra coisa na televisão a não ser jogatina com essas bets. É gente gastando dinheiro que não tem no celular. Ou seja, a gente proibiu o povo de ir ao cassino, o cassino veio para dentro de casa. E a gente vai ter que regular essas coisas. Porque senão, quando nós tiramos o telefone celular da escola, foi uma salvação da escola, porque não era possível a professora dar aula com o aluno jogando videogame na sala dele, e não era possível o aluno aprender se ele estava olhando no celular. Então foi uma bênção a gente ter tomado essa atitude. Tem países no mundo que já proibiram o telefone para jovens até 16 anos. Proibiram não, jogos na internet. Porque nós precisamos saber o que a gente quer ensinar para os nossos filhos. E cada pai tem que estar preocupado com isso. Uma mãe, quando a criança estiver chorando, pelo amor de Deus, não dê um tablet para ela. Pega no colo e dê um beijo. Faça um carinho da criança. Porque senão a gente não vai criar um ser humano com sentimento. A gente não vai criar um ser humano com o espírito de solidariedade. A gente está criando um algoritmo. Um algoritmo, um número, que fica sabendo tudo que a gente quer, tudo que vocês pensam. Se vocês quiserem testar, sabe, converse com qualquer um falando o que você quer. E depois pega o seu celular e veja quantas propagandas daquilo que você falou aparece no celular. E nós estamos virando isso. Nós estamos virando isso. Muitos de nós, Olívio Dutra, espero que não seja o seu caso. Espero que não seja o seu caso. Muitos de nós deita na cama, ao invés de ficar conversando com a companheira, ou com quem estiver junto com ele na cama, fica com o dedo no celular. Procurando o quê? Eu lá quero saber se alguém morreu à meia-noite. Eu lá quero saber se vai ter notícia contra mim à meia-noite. Eu não vou poder fazer nada. Você então precisa desligar. Sabe? Faça um cafuné na sua companheira. Ela faça um cafuné em você. Vamos voltar a ser humano. Vamos voltar a viver feliz, tirar esse ódio de perto de nós. E voltar a chamar as pessoas de companheiro, falar bom dia, boa tarde, como está? Tiver uma pessoa doente no nosso bloco, vamos visitar para ver se precisa de alguma coisa. Nós estamos ficando muito individualista. Muito individualista. O nosso amigo é o celular. É ele. Muitas vezes se acorda às 4h30 da manhã, perto do sono, ao invés de fazer um chameguinho, pega o celular e fica lá. Sim. Nós não vamos criar coisa boa. Não vamos criar coisa boa. Gente, vocês já perceberam? Eu estou falando isso, mas todo deputado é viciado nisso. Todo deputado. Eu estava esperando ver se tinha alguém com celular, que eu ia comer o fígado aqui. É porque às vezes você está falando, na minha sala é proibido entrar com celular. Meu gabinete não entra com celular. Mas às vezes você está falando e você fica olhando, as pessoas não estão na reunião. Vocês vejam uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano?
Eu fui entregar a casa para essa mulher aqui, fui visitar a casa dela. Para essa companheira que eu esqueci o nome dela. Elisiane. Ela tem 2 filhos. É mãe solo. Morava com a mãe. Ganhou a casinha dela. Ela ficou muito emocionada, chorou. A mãe chorou porque também vai se livrar dela, né, mãe? Porque tem uma hora que os filhos precisam ficar com os pais, mas tem uma hora que ele tem que se virar e se bancar e se cuidar. Bem, aí eu fui ver ela chorando, eu comecei a pensar. Ela mora numa casa de 43 metros, 48 metros. Tem muita gente que fala que a casa é pequena. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. O Olívio Dutra conheceu. Em 1975, eu comprei a minha primeira casinha do Minha Casa Minha Vida. O Olívio conheceu a minha mulher, a Marisa. O Olívio conheceu meus 3 filhos, conheceu minhas cachorras e conheceu minha sogra, a Noninha. Porque às vezes o Olívio ia para São Paulo, chegava às 10 horas da noite, eu levava ele para casa e ainda a Marisa levantava para fazer macarrão alho e óleo para ele. Toda vez que ele dormia em casa. A minha casa tinha 33 metros quadrados. 33 metros quadrados. E morava eu, mulher, 3 filhos, 2 cachorras e a sogra. E eu era feliz, pô. Eu era feliz porque era o meu ninho. Era o meu ninho, era a primeira coisa que eu pude comprar na vida. Então eu sei o que vocês estão sentindo. Eu sei o significado disso. Daqui a 10 anos você pode estar reclamando, pô, podia ter me dado uma casa maior. E aí, se o país estiver mais rico, a gente vai poder ter casa maior. Mas o que nós estamos fazendo nesse país nunca foi feito. Sabe por quê? Porque a classe trabalhadora nunca tinha eleito um operário para ser presidente da República desse país. Nunca tinha eleito. Então, é importante a gente ter em conta que esse ano é o ano em que vocês são os candidatos. Vocês são os candidatos. Para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador. Vocês são os candidatos. Então, na hora de vocês se comportarem esse ano, se comportem pelo país que vocês querem construir no futuro. Ou o país da mentira, ou o país da leviandade, ou o país da fake news, ou o país da verdade, onde um ser humano, homem e mulher, idosos e crianças, são tratados com respeito, porque nós precisamos recuperar o humanismo. Um abraço, companheiras, um abraço, companheiros, e até outro dia, se Deus quiser.